Graça e paz para todos e todas que vão ouvir esse podcast. Vamos ler Hebreus 12, de 1 a 3, mas lembrando que no capítulo 11, o autor de Hebreus nos fala dos heróis da fé. Ele relata todos os heróis do Antigo Testamento e dizendo quanto eles foram homens de fé, homens das quais o mundo não era digno. E agora, acabando essa lista dos heróis da fé, acabando esse texto onde o autor de Hebreus fala desses heróis da fé, ele fala o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia. Em outra versão diz que tão tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos enfraqueceis. Em outra versão, não vos fatigueis, desfalecendo em vossa alma. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então, como eu disse, lá no 11, no capítulo 11, o autor fala de grande número de testemunhas. Davi, José, Moisés, Jó, Abraão, Isaac, Jacó, e podemos ainda citar, né, os do Novo Testamento, Paulo, Estevão, Pedro, João e tantos outros heróis da fé. E a vitória que cada um teve em sua vida tira-nos o peso que o mundo e o dia a dia coloca em nossos ombros. Mas a vitória de cada um não é a vitória e o triunfo que o mundo prega. É a vitória de terem estado no centro da vontade de Deus. As testemunhas nos guiam e nos dirigem, nos fortalecendo para também seguirmos nosso caminho. O pecado nos traz peso, os entulhos de nossa alma nos traz peso, tanto os entulhos emocionais de nossas experiências negativas, como os lixos que o mundo quer nos impor. E como vamos correr com todo esse peso? Só podemos correr se não tivermos nenhum peso. É só ver os corredores aí das maratonas, roupa levinha, levinha. Nós temos que estar leves para correr a carreira da fé que Jesus nos propõe. Santidade nos traz leveza. Perdoar quem nos feriu nos traz leveza. Estarmos no centro da vontade de Deus nos causa, gera em nós leveza. E quando os pesos do mundo vierem à nossa vida, porque vem, nós temos que aceitar o convite de Jesus, que ele fala lá em Mateus 11, de 28 a 30, dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, todo o nosso peso nós temos que colocar aos pés de Jesus, porque é Ele que nos convida a fazer isso. Deus nos manda correr com perseverança a carreira que nos está proposta,
O que faz a diferença é o nosso foco. Onde você está colocando o seu olhar? Jesus não focalizava tudo o que lhe acontecia nele mesmo. Seu foco estava no Pai e na missão que o Pai tinha dado a ele. Esses heróis da fé faziam o mesmo. Não focalizavam em seu bem-estar, nos confortos que esse mundo pode trazer. Colocavam seus olhos em Jesus e no chamado que tinham, na missão que tinham. Então eu te pergunto, meu querido irmão, minha querida irmã, onde está o seu foco? Em você mesmo, nas suas feridas, nos seus traumas, no seu sucesso profissional? Ou seu foco está no autor e consumador da sua fé? O mundo, os ímpios, os escarnecedores, fazem oposição a nós que somos cristãos, para que fiquemos cansados de lutar e ficarmos desanimados. Em muitos textos bíblicos, Deus manda que o seu povo tenha bom ânimo e que o povo não pode temer. Dizem, né, quem já contou, eu nunca contei, mas dizem que há 366 vezes na Bíblia dizendo não temas. Porque Deus sabe que o temor, o medo é algo que é inerente às nossas emoções. Eu já fiz um podcast sobre medo. É inerente, nós somos humanos e temos medo, mas ele nos anima e diz: não temas, tenha bom ânimo. Jesus disse isso aos seus discípulos, que no mundo passaríamos por tribulações, mas que todos tivessem bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E quem está nele, quem está em Cristo Jesus, também vai vencer as provações desse mundo. Mas para isso não podemos perder o foco daquilo que Deus quer de cada um de nós. Se em todas as situações nós olharmos para cima, o Espírito Santo derramará a sua unção sobre nós e esse óleo vai impedir que os adversários nos toquem. Os adversários da nossa alma, porque temos que lembrar que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e dominadores do mal. Eu vi um filme que mostrava isso, os inimigos vindo atrás do povo de Deus, mas não conseguiam alcançá-lo porque havia muito óleo ao redor do povo. E eles então caíam, escorregavam. Lá em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 40, de 29 a 31, a Bíblia diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia, que texto lindo. Não podemos ficar fatigados, desmaiando em nossa alma. Não podemos desesperar nem desanimar. Nós temos que olhar para Jesus, que suportou uma cruz por nossa causa, por amor a todos nós. Qual o seu peso? Onde está o seu foco? O que Jesus e todos os personagens bíblicos podem nos ensinar? José, Davi, Moisés, Abraão, Jó, Josué, Caleb, Estevão, Paulo, todos esses homens eram pecadores. Podemos citar as mulheres também. Ana, Sara, Abigail, todas elas tiveram também lutas. E todas essas pessoas eram pecadores, pecadoras, mas entregaram suas vidas a Deus e tinham os seus olhos fitos no Senhor.
Eles mantinham o seu foco em Deus e em seu inabalável reino. E por isso foram vencedores. Mas tiveram que passar por muitas lutas. E muitas vezes tiveram que ser disciplinados pelo Senhor. Lá na carta, nessa mesma carta aos Hebreus, capítulo 12, que a gente leu de 1 a 3, agora eu vou ler de 11 a 15. Diz assim: e na verdade, toda a correção ao presente não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça aos que têm sido por ela exercitados. Portanto, restabelecei as mãos cansadas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que maneja, desculpa, para que o que manqueja não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A corrida chegará a bom êxito somente se as feridas do passado estiverem curadas por Jesus e as lutas do presente tiverem o Senhor dos Exércitos à nossa frente, lutando as nossas causas. Temos que permitir sermos disciplinados por Deus para que possamos obter um fruto pacífico de justiça. Deus nos chama para um lugar de paz e de santificação e rejeita completamente toda raiz de amargura que, além de ser pecado, contamina quem está perto. Deus nos manda ter bom ânimo para que nossas mãos, joelhos e pés estejam sempre fortalecidos, caminhando nos lugares retos e planos do Senhor. Então, que sejamos também testemunhas de Jesus, que possamos também fazer parte da nuvem de testemunhas que colocam a sua fé em ação e que em todo momento de tristeza ou de dor ou de decepção, que a gente possa sempre estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, meu amado, minha amada, a minha oração por mim e por você é que nós queiramos fazer parte da nuvem de testemunhas de Jesus. A minha oração por mim e por você é que sempre tenhamos bom ânimo, para que nossas mãos, joelhos e pés sejam fortalecidos no Senhor para caminharmos nos lugares retos e planos que Jesus prepara para cada uma de nós. Minha oração por mim e por você é que a graça de Deus possa nos bastar e ser motivo da nossa segurança e plenitude de alegria em Cristo Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.